Quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Você que está aí nos acompanhando, que é crente, você que não é, que Deus te abençoe, te guarde e abra sua mente para a sua palavra. Estou aqui trazendo mais um vídeo da nossa lição da Escola Dominical da CPAD 2020, terceiro trimestre, deixando aqui um pequeno comentário para você e que Deus possa nos dar entendimento e que este comentário sirva de uma base sólida para a sua vida cristã. Claro, estou aqui trazendo uma fala bem prática e lógica do tema. Nós não entraremos aqui a fundo em alguns assuntos, mas eu quero de uma forma bem clara trazer para vocês aqui, condensando este assunto que fala sobre o tema: provai se os espíritos são de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado e fazer prova. Por quê? Porque Deus, ele não quer de forma alguma que nós ficamos confundidos. O Evangelho, ele é bem claro, simples, para que não haja confusão. A Bíblia nos diz que Deus não é Deus de confusão. Onde Deus está atuando, onde Deus está presente, até os ímpios que não conhecem a Deus sabem que existe um Deus todo-poderoso trabalhando na situação. Então Deus não é Deus de confusão. O Evangelho jamais trará confusão quando ele for pregado como a Bíblia nos relata e como Jesus nos ensinou. E aqui esse tema, ele é bem interessante, oportuno para os dias os quais estamos vivendo, porque está existindo uma grande confusão. Existem pregações trazendo confusão, revelações trazendo confusão, ensinos trazendo confusão. E esses ensinos estão muito longe de ser evangelho, porque evangelho não é confusão. Então nós vamos agora falar um pouco, bem rápido e de uma forma clara, sobre este assunto. O texto áureo da lição, se você tiver a lição aí, quiser acompanhar, se você não quiser, quiser pegar uma revista, você pode estar acompanhando. E no texto áureo da revista diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Então Paulo está aqui exortando para que os irmãos fizessem este exame, examinassem, porque o que está em jogo é a sua vida eterna. Então, se você estiver aí sendo guiado por um outro evangelho, por uma falsa profecia, por um falso profeta, você poderá perder a sua salvação. Então, quando se trata de salvação, nós precisamos examinar. Não é pecado examinar. Não é pecado quando o pregador estiver pregando, o ensinador, o palestrante estiver pregando, você está com a sua Bíblia aberta, examinando. Eu sei que existem alguns pregadores aí que começam a pregar e diz para você fechar a Bíblia, que não precisa examinar. Precisa sim. Então não caia nesta onda aí, né? Nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia para acompanhar. Eu sei que alguns católicos, às vezes o padre fala lá e ele não tem a Bíblia para examinar. Mas nós cristãos temos a Bíblia, crentes temos a Bíblia. Existe até alguns católicos que têm a Bíblia e examinam também. Então você deve examinar, porque o que ele está falando tem que estar corroborado com o que a Bíblia diz. Então pegue a sua Bíblia, examine. Se ele falar alguma coisa diferente, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque o que mais acontece hoje é isso. Alguns pregadores aí leem a Bíblia e pregam o que eles acham, o que eles estudaram, a sabedoria deles. Existe até alguns professores de escola dominical
que eles estão com a revista aberta, mas eles não estão falando nada da revista. E até justificam dizendo, não, a revista é apenas um livro para você ler, eu não preciso estar repetindo o que está na revista. Né? Então é muito bom o professor estudar assuntos extras revista, que corroboram com o que está na revista, mas a revista é a ementa do curso. Então você precisa estar com a revista, porque senão a revista não adianta. Não adianta você comprar a revista, pagar caro pela revista, depois o professor fala, ó, não está na revista que eu vou dizer. Então o professor deve acompanhar o que está na revista, ler a revista junto com o aluno. Embora ele pode trazer assuntos extras para trazer esclarecimentos junto com o tema da revista, mas a revista é de extremo valor. Devemos considerar o que está na revista para o aluno entender. Então hoje existem muitos professores aí que pregam, quer ensinar a revista, mas ele diz, olha, não precisa você ficar lendo revista aí não, você não precisa ler a revista. Então não adianta você comprar a revista então. Se não precisa ler, se não leva em consideração o que está na revista. Então a maioria é porque são doutores, estudou, e aí ele lê e você procura na revista, não acha. Ele está falando de um assunto que não está aqui. Embora muitas vezes, né, tenha a ver com o que está, mas nós devemos considerar o que está na revista, porque o que o professor vai trazer para a lição não é extra revista. A primazia do professor é explicar o que está na revista, que é o que o aluno semanalmente vai ler, e aí lá na escola ele vai esclarecer o que está na revista, certo? Então eu vou aqui trazer para vocês o assunto, embora não vou estar lendo, mas o assunto que vai estar em valia é o que está na revista. E o texto áureo da revista diz isso: amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, através dos dons espirituais, a verdade prática. A igreja discerne os espíritos enganadores. Vamos à introdução da revista, que diz assim, ó: na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usava para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio de falsos profetas. Então eu quero fazer aqui apenas um comentário para vocês sobre o que a Bíblia diz, a revista diz aqui. Estou condensando o que está aqui na revista e nós estamos acompanhando aqui o estudo da revista, que fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. E aqui o que está em estudo é a história do povo de Israel, que inicia-se quando eles estão na Babilônia, 70 anos cativo. E eles, estou aqui trazendo aqui uma introspectiva, e eles são libertos, os 70 anos de cativo se completam, e eles são libertos e voltam para Jerusalém para construir o templo. Constrói o templo com muita dificuldade. O inimigo impede eles de construir, porque o inimigo eles têm várias táticas de guerra contra o ser humano. Então, primeiro, ele prende o ser humano, como aprisionou o povo lá na Babilônia. Claro que com permissão de Deus. Então, primeiro ele vem e aprisiona. Mas Deus vai lá e livra, liberta o povo e diz: olha, vocês vão retornar para fazer sacrifício, para adorar o meu nome, porque eu os criei para adorar o meu nome. Então o inimigo primeiro ele aprisiona o homem, mas Deus, por sua misericórdia, liberta, como fez com o povo. Libertou e trouxe de novo para Jerusalém, e eles vêm. Ao ter o intento de construir o templo para adorar a Deus, voltar a oferecer sacrifício, o inimigo ele coloca obstáculo.
Então o inimigo ele aprisiona, mas Deus vai e liberta. E aí o inimigo ele não fica de braços cruzados, ele tá bom, então já que Deus libertou, eu vou colocar obstáculos. E o obstáculo do inimigo é o seguinte: Deus te libertou, mas você é um miserável, você vai pecar de novo, você não tem jeito, você foi feito criado em pecado. E a sua carne vai fazer você pecar contra Deus. Então não adianta você querer retornar a Deus, que você não vai conseguir. Foi o que ele disse para o povo: olha, vocês não vão conseguir construir o templo. E eles ali colocaram um obstáculo, embargaram a obra, mas porque Deus havia prometido, eles fizeram então construir o templo. Depois eles vão reconstruir os muros. E o inimigo coloca obstáculos para que eles não construíssem o muro. Mas Deus estava no negócio. Mesmo o inimigo tentando desanimá-los, Deus deu vitória para o povo. Neemias conseguiu construir o templo, reconstruir o templo, com muita luta contra o inimigo, contra os samaritanos ali, que foi o maior obstáculo. Samaritanos esses que eram da mesma família do povo judeu. Os samaritanos, eles eram filhos de Jacó. E aí o inimigo vai para a segunda tática. A primeira ele aprisiona, Deus liberta. Depois ele coloca obstáculos, Deus faz o povo vencer os obstáculos. Mas a terceira tática do inimigo, já que ele viu que não conseguia aprisionar o povo, já que ele viu que os obstáculos dele não foram suficientes, o povo agora estava com o templo construído, com os muros reformados. Ele olha e vê então que o povo de Israel, eles davam muita credibilidade às profecias. Eles se guiavam pelas profecias. Então o inimigo fala: já sei, eu vou, já que eu não posso destruí-los, já que eu não posso ir contra o inimigo, eu vou me fazer um deles. Eu vou estar agora infiltrando no meio deles, se fazendo como um deles. Então foi isso que o inimigo, na pessoa de Sanbalate, de Tobias, ele diz: agora o povo, eles acreditam muito nas profecias, então eu vou subornar algum dos profetas, para que eles falem profecias. Nós vamos inventar profecias aqui, porque o povo crê na profecia. Então eles, agora, o inimigo, ele vem com outra tática: eu vou me infiltrar no meio deles. Já que eu não posso contra eles, eu vou estar no meio deles, se fazendo um deles. E a Bíblia diz que ele vem, o inimigo, ele se faz de cordeiro, se veste de pele de cordeiro, mas é um lobo que está lá por trás. Então nós vemos aqui que eles têm aqui esse intento, essa estratégia. E aqui no primeiro tópico diz: cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra das profecias. Lembravam dos profetas Ageu, Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre os judeus e os samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos, não aceitavam a visita deles, em vista das constantes recusas de suas ofertas de amizade. Os samaritanos procuravam então influenciá-lo por meio das profecias. Tobias e Sanbalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo ele que estava em perigo de morte e deveriam fugir para dentro do templo para assim salvar sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno, recebe dinheiro para profetizar, é um falso profeta. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida nas nossas igrejas. Então o que o inimigo faz? Ele suborna os profetas.
que estão ali. Ele, já que eu não posso prendê-lo, já que os meus obstáculos não são suficientes, eu vou interferir no que eles mais valorizam, que é a profecia. E hoje, nos dias atuais, Deus ele trabalhou por várias formas. A Bíblia diz que Deus ele vem trabalhando, e por várias formas Deus trabalhou. Então Deus já trabalhou antigamente pelos profetas, pelas profecias, pela lei. Mas nos últimos tempos, Deus, ele trabalha por meio da sua palavra. A palavra de Deus, hoje, é a maior arma que Deus usa. É a Bíblia. Então nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus permanece. As coisas passaram, tudo se passou. Mas a palavra de Deus, e no tempo da graça, Deus, através do seu Espírito Santo, tem usado os pregadores usando a sua palavra. Então hoje, nós sabemos que existem profecias que são contaminadas. Existem profecias que são de vontade do homem. Os falsos profetas estão por aí no meio do povo. Mas nós devemos atentar para a imutável, inerrante palavra de Deus. É tanto que a própria palavra de Deus diz: provai se os Espíritos são de Deus. Deus, ele quer que nós tenhamos muito cuidado, porque os falsos profetas estão por aí. Estão por aí, porque o inimigo, ele tem tentado, ele tem conseguido subornar os profetas de Deus. Assim como Sanbalat e Tobias subornou lá no passado. E em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 20 e 21, diz assim: temos muito firme palavra dos profetas, a qual bem fazerem está atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até o dia que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falavam inspirado pelo Espírito Santo. Então, nenhuma profecia ela é produzida por vontade do homem, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós devemos provar se os Espíritos são de Deus, se a profecia vem de Deus. Nós, muitas vezes, julgamos o homem, mas nós devemos julgar, como julgar a profecia? Nós devemos saber se a profecia está de acordo com o que a Bíblia diz. Se a profecia está corroborada, baseada no que a Bíblia diz, no que Deus é, no que Deus faz. Porque Deus ele não muda, ele é o mesmo. Mas nós sabemos que o inimigo ele está, como sempre, tentando dar uma esticadinha na mensagem. O inimigo ele tenta dar uma esticada. Ele tenta colocar alguma coisa paralelo àquilo. Quando ele aparece para Eva no Gênesis, ele diz, começa a conversar com Eva, e aí Eva diz: olha, mas Deus falou que nós não devemos comer de toda árvore. Nós deveríamos comer sim, mas a árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, não tocareis nela.
Mas o inimigo chegou e disse para ela, oh, não foi assim que Deus disse. Certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o inimigo, ele deu uma esticadinha. O que o inimigo disse no fim do versículo é verdade. Mas o que Deus disse que iriam morrer também é verdade. Mas só que ela tentou para o fim do versículo dizendo, olha, não é assim. Não é que vocês vão morrer. É que se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Então por isso que ele disse para vocês não comer. E aí ela falou, ser igual a Deus? Ah, eu achei legal ser igual a Deus, saber o bem e o mal. E ela foi, então, e comeu. O inimigo, ele dá uma esticada, ele tenta o homem. Não, opa, você vai ser igual a ele. Então a questão não é que vai morrer, é que você vai ser igual a ele. Então por isso que ele disse para você não comer. Certo? Então o inimigo, ele vem e dá uma esticada no versículo. Dá uma esticada na palavra. E aí a mensagem é adulterada. A mensagem é falsificada. Hoje nós vemos em nossas igrejas muitos falsos profetas, se fazendo falsos profetas. E nós vemos que os pregadores hoje, eles não estão a fim de explicar mais o texto da Bíblia. Eles lerem o texto, fecha a Bíblia e começa a trazer coisas extras para incutir no texto. Eles não fazem uma hermenêutica do texto, uma exegese do texto, mas ele faz uma exegese. Exegese. O que é exegese? Exegese é você inserir uma interpretação do texto. Uma interpretação do texto. Então você lê o texto e você insere uma interpretação sua no texto. Agora, uma exegese, você extrai do texto a interpretação do próprio texto. Então hoje os pregadores, eles estudam filosofia, direito, psicologia. Então eles lêem o texto e eles trazem, dizem que teve uma revelação, e eles trazem uma interpretação do texto, falando de ciência, de tanta coisa. Não está extraindo daquele texto uma interpretação, mas eles trazem e lançam no texto a interpretação. Então a base da explicação deles, da pregação deles, é o que eles estudaram em filosofia, no direito humano, na ciência, na química. Eles trazem toda aquela ciência deles e inserem no texto, que muitas vezes chocam com o texto, é contra o texto. Isso é falsa profecia. A Bíblia, ela não precisa que alguma explicação seja extraída de fora dela. Mas a Bíblia, ela se interpreta. Ela interpreta a si mesma. Tudo que nós precisamos para explicar a Bíblia não está na ciência, na psicologia, na química, está na Bíblia. Então nós devemos explicar a Bíblia através da Bíblia, senão é uma heresia. Nós vemos muitas pessoas hoje dizendo, não, eu sou belemita, eu congrego do lado do pastor José Wellington Bezerra da Costa, eu vou em todas as reuniões, eu vou em todas as EBOs, mas não age como belemita.
O caminho está fundo do Belém. Vai do Belém, volta do Belém, corre do Belém, volta do Belém. Mas quando ele vai pregar, ele não prega nada do Belém. Nós conhecemos o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Se você ouvi-lo, se você ouvir os seus ensinamentos, você vai ver que os ensinamentos do pastor José Wellington não tem nada a ver com o que estão pregando aí. Com as heresias que estão inventando. Às vezes o cara vem lá do Belém. Ah não, eu congrego lá do lado do Belém. Mas quando ele vai pregar, a fala dele não tem nada a ver com Belém. Não tem nada a ver com o que o pastor José Wellington ensina para ele. Começa a inventar tanta coisa que não tem nada a ver com Belém. Não tem nada a ver com o que o nosso pastor ensina. A forma simples, a forma clara, que ele usa a Bíblia para explicar a Bíblia. Então nós temos que ter cuidado, porque esses são falsos profetas. Nós não podemos aumentar nem um tio, nem tirar uma vírgula do que a Bíblia diz. Então, eles são subornados pelo inimigo para buscar vanglórias, para buscar filosofias, como Paulo disse. Ele diz, eu não vim com vãs filosofias, eu trouxe para vocês o Evangelho verdadeiro. Então eles são subornados. E outros são alguns antigos. A Bíblia diz em 1 Reis 13:9. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou a comer pão. Antes a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que o anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá para voltar e comer pão na sua casa. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. Sucedeu que, quando ele estava comendo pão, Deus tomou o próprio velho profeta em profecia e disse, visto que foste rebelde, a boca do Senhor, antes voltasse a comer pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Depois de ter comido pão, voltou no caminho, o leão matou, deixando prostrado na estrada. Está em 1 Reis 13, 23 e 24. O velho profeta recolheu, sepultou no sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Nos dias de Jeremias havia falsos profetas, os quais, com suas profecias, combatiam a palavra de Deus e havia enviado Israel por meio de Jeremias. Então nós vemos essa mensagem aqui que Deus disse para o profeta, olha, é o seguinte, você vai, não se desvie do seu caminho. Não coma pão na casa de ninguém. Você vai lá profetizar, faz o que eu estou dizendo e não entre na casa de ninguém. Deus disse para o profeta, não comesse pão nem bebesse água naquele lugar, que não voltasse pelo mesmo caminho. Mas ele encontra um velho profeta e diz, não, olha, o anjo de Deus esteve comigo e disse para você, eu sei que você está vindo, Deus mandou, mas o anjo de Deus apareceu para mim agora e disse para você comer aqui, na minha casa. E ele esqueceu, foi enganado pelo que Deus disse lá, primeiro para ele. Acreditou numa outra mensagem, num outro evangelho. O que aconteceu? Ele foi comer, quando ele estava comendo, Deus tomou o velho profeta lá, porque Deus toma mesmo qualquer um, em profecia, era Deus mesmo usando o velho profeta. Diz, por que você desobedeceu o que eu disse para você? Você vai morrer. E aí, aconteceu que ele morreu, e o velho profeta foi lá. Então imagine a bagunça que aconteceu. Então existem muitas pessoas hoje que aceitam o verdadeiro evangelho, começam a pregar por aí, e aí é subornado e começa a inventar. E como disse, os pregadores, eles chegam, né, às vezes até no intento de ler a Bíblia e explicar. Mas aí ele vê que a igreja está meio parada, sem dar glória. Aí ele começa a falar uma coisa lá fora da Bíblia, o povo dá glória a Deus, sapateia e fala, pronto, eu vou deixar a Bíblia para lá,
e vou contar umas histórias aqui da filosofia, da psicologia, da química, não sei da onde, e o povo começa a sapatear e ele desvirtuou a mensagem, não pregou nada do que estava na Bíblia, não está nem aí para explicar a Bíblia para ninguém. E o povo inventa um monte de coisa extra-bíblia e começa a dizer que veio da China, que veio dos Estados Unidos, que veio do Belém, que veio dos Gideões, pronto, e o povo inventa um monte de coisa lá. Então nós temos que ter muito cuidado, porque esses camaradas aí, eles estão sendo subornados pelo inimigo para inventar coisa. E nós vemos hoje que a maioria dos problemas estão acontecendo nas igrejas pentecostais. Porque eles acham que Pentecoste é bagunça, Pentecoste é quebrar cadeira, quebrar banco, é falar profecia sem Deus mandar, vira doido, vira maluquice. Eu acredito no Pentecoste, eu sou pentecostal, mas não esse Pentecoste de bagunça que eles estão fazendo por aí. Então hoje, quando se fala em nós vamos fazer o dia de Pentecoste aqui, é perigoso. Muitas igrejas estão perdendo a credibilidade com essas questões de pentecostais, por causa que eles acham que Pentecoste é bagunça. Pentecoste é você dar glória sem sentir nada, tem que ficar igual um doido dando glória. O cara prega um monte de heresia, você tem que dar glória. Porque senão não é Pentecoste, é fazer bagunça e barulho. Mas Pentecoste não é barulho, não é bagunça. Estude o que é Pentecoste, vá lá e estude o que é a festa do Pentecoste, o que significa a palavra Pentecoste. Vamos ver se você vai ver lá que tá, Pentecoste é barulho, bagunça, quebrar banco, correr para cima e para baixo, falar língua estranha sem dar glória, sem sentir. Não. Então nós temos que ter cuidado. Existem muitos que criticam os pentecostais. Por quê? Porque eles usam esse Pentecoste aqui e acham que Pentecoste é bagunça, barulho, irracionalidade. E aí no meio desse Pentecoste, entre aspas, o inimigo está lá, soprando no ouvido do pregador um monte de heresia, encaixando um monte de coisa lá da Bíblia que não tem nada a ver. Ele faz uns encaixes lá que parece ter verdade, o povo da glória, é isso mesmo. Então nós temos que ter muito cuidado e provar se esses espíritos são de Deus. Isso que esses pregadores estão dizendo aí, esse Pentecoste que estão aí. Dou graças a Deus porque o nosso pastor Misael, ele está com estudo sobre o Pentecoste, está vivo no setor 47, e quando ele vai pregar, ele extrai da Bíblia os estudos da Bíblia. Somos privilegiados por Deus ter nos mandado um pastor que a primazia é a Bíblia, ele extrai o estudo de dentro da Bíblia. Mas existem muitas pessoas aí que não sabem pregar sobre Pentecoste. Acha que Pentecoste é bagunça, que pode falar o que quiser. Hoje caiu a ética, caiu tudo aqui nessa igreja. Hoje você vai ter que pular da glória. Né? Você não precisa ficar ouvindo o que eu estou dizendo, não. Começa a dar glória aí, sapateia. Dê glória sem sentir. Mas graças a Deus, o pastor está com estudo aí sobre o Pentecoste no nosso setor. E ele já nos trouxe o primeiro estudo da primeira quarta. E que você possa participar. E você que ajuda o pastor que está aí, aprenda. Existe Pentecoste. Nós somos pentecostais, mas não somos bagunceiros, não. Existe uma norma. Paulo, ele explica como que funciona. Que Pentecoste, no meio do verdadeiro Pentecoste, está um ali que é inseparável. Ele é separado, não se mistura. Então no verdadeiro Pentecoste, quem está lá? O Espírito Santo. O Espírito Santo não é bagunceiro. Ele não se mistura com essa bagunça do mundo. O Espírito Santo, onde ele está, não parece que é candomblé. Não parece que existe magia negra ali. Não parece que existe ali o relabucho, o forró.
Nesse Pentecoste aí que você olha e não sabe o que está acontecendo, se você está no terreiro de macumba, se você, gente rodando, rodopiando, gente quebrando banco. O Espírito Santo, ele é santo, separado. Então, onde está o verdadeiro Pentecoste, Deus está no meio, não existe bagunça e confusão. Então, queridos, aqui está dizendo: provai se os Espíritos são de Deus. E nós devemos julgar, sim, as profecias. Esteja com a sua Bíblia aberta, julgue. Se o pregador fecha, não feche sua Bíblia, examine, porque infelizmente, a maioria da pregação, se nós formos fazer uma média, é invenções e heresias, principalmente esses grandes pregadores que andam pregando por aí. Pregou na China, pregou nos Gideões, pregou não sei aonde. É invenção pura. Então nós devemos ver se a Bíblia está interpretando isso, porque nenhuma palavra é de particular interpretação. Não só o pregador interpretou daquele jeito e ele pode, não. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não existe o pregador, ele interpreta daquele jeito. A revelação é de Deus, se der certo com todos os livros da Bíblia estiver ali, ó, dando base. Se não tiver, se tiver alguma coisa, é outro evangelho, nós temos que ter cuidado. Então, provar e ver se os Espíritos são de Deus. Aquele que está pregando lá. Se não está tendo alguma confusão aí, alguma coisa extra à Bíblia, se tiver, tome muito cuidado, porque pode ser muito bem um falso profeta. Ah, mas ele é meu amigo, é meu irmão. Ah, mas ele... E daí? Os samaritanos eram irmãos, eram amigos, mas o inimigo entrou no coração deles. E aí nós vemos na lição passada, quando o inimigo entra, o pai é contra o filho é contra o pai, estão ali, mas um querendo matar o outro. E quem está por trás não é a Caia, é o inimigo. É o inimigo. Então nós vemos aí, hoje nós estamos vendo aí muitos pregadores, estrelas, entre aspas, né, pedindo perdão pelas mentiras e as falsas profecias que pregavam. E outros vêm agora pedindo perdão porque falou um monte de mentira para o povo. E agora? Então que Deus em Cristo te abençoe. E não esqueça, o que está em jogo é a vida eterna sua. Se você estiver ouvindo um falso profeta seguindo ele, você pode perder a sua salvação. Então, crente, culto de crente não é brincadeira. Vida de crente não é brincadeira. A palavra de Deus é santa e é sagrada. Então, é melhor você ler a sua Bíblia e entender sozinho de que um falso profeta está te explicando se ele foi subornado pelo inimigo, pelas vanglórias, pelas riquezas dessa terra, pelo poder, pelas agendas cheias. Muitos estão subornados aí. Nós temos que ter muito cuidado. É homem que está pregando, tenha cuidado. Porque o Paulo diz: olha, mesmo se eu ou um anjo vir a vós pregando um outro evangelho, seja anátema. Então examine, prove se o Espírito é de Deus. Como que eu vou examinar? Pela Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Jesus em Cristo te abençoe e te guarde.